Fala pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje o assunto aqui é sobre Dev Container. Se você nunca ouviu falar sobre Dev Container, nós estamos falando exatamente sobre um ambiente de desenvolvimento dentro de um container. E essa especificação é uma especificação bem bacana que eu acredito que muitos devs precisam conhecer, aprender e utilizar no seu dia a dia, porque facilita bastante, principalmente quando você está trabalhando em equipe. Então, vamos fazer uma visão geral aqui, mas já sabe, né? Se você estava procurando um conteúdo como esse, já dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu até pedi aqui para o nosso amigo ChatGPT para ele fazer uma introdução sobre o que é a especificação de Development Containers, né? Então aqui eu gostei da explicação dele, vou dividir com vocês. A especificação Development Containers define um formato padronizado para configurar e gerenciar ambientes de desenvolvimento isolados e reproduzíveis. Essa é a primeira parte que a gente tem que entender. A importância de você ter a possibilidade de criar um ambiente de desenvolvimento que você consegue reproduzir ele várias vezes e compartilhar com o seu time de desenvolvimento, garante que todo mundo trabalhe exatamente no mesmo ambiente, para parar aquela coisa de no meu PC estava funcionando, né? Beleza, seguindo aqui, criado inicialmente pelo time do Visual Studio Code e posteriormente adotado pela OCI. A especificação permite que desenvolvedores configurem seus ambientes de forma portátil e consistente, usando arquivos de configuração devcontainer.json em um conjunto de Docker ou Podman. Beleza? Vamos focar aqui no Docker principalmente. Um Dev Container é essencialmente um container pré-configurado que inclui todas as dependências, ferramentas, extensões e configurações necessárias para desenvolver um projeto específico. Isso possibilita que qualquer desenvolvedor, ao clonar um repositório, tenha imediatamente um ambiente de desenvolvimento idêntico ao dos seus colegas, eliminando problemas comuns de configuração. Boa, sabendo disso, eu criei aqui um repositório bem simples com dois exemplos de configuração de Dev Container, utilizando o WordPress como base aqui, porque a ideia aqui não é falar sobre qual aplicação, porque isso serve para qualquer tipo de aplicação. Eu quero mais mostrar como as coisas funcionam. Então, o WordPress já vai entregar para a gente aqui uma série de coisas que a gente não precisa discutir agora, é simplesmente para ver algo funcionando. Seguindo aqui, você pode baixar no repositório, que eu vou deixar aí na descrição. Acredito que se você chegou até nesse vídeo e quer ver sobre esse assunto, a parte de Docker a gente não precisa falar, então você precisa já ter o Docker instalado aí. Pode ser o Docker Desktop, pode ser o Docker Engine, não importa. O importante é que você tenha Docker e já conheça o básico aqui, simplesmente para a gente seguir com a parte do Dev Container. Aqui eu estou no Windows, mas eu vou utilizar, como eu disse, uma instância aqui com WSL, então você pode ver aqui que eu estou dentro do WSL e vou abrir aqui esse repositório no nosso VS Code. Beleza, deixa ele conectar aqui no WSL. Beleza, ele já está pedindo aqui até para abrir o container, porque ele já identificou que eu tenho a pasta aqui .devcontainer, e aqui a gente vai olhar agora uma visão geral, de fato, e eu vou começar com essa imagem que eu criei aqui para o ambiente básico aqui com o WordPress. Nós não vamos falar aqui sobre permissões de arquivo, sobre configurações específicas do terminal, é realmente para fazer uma visão geral. Então, primeiramente, você vai precisar de um Docker Compose, de um Dockerfile para configurar a imagem Docker que você vai subir. Aqui eu estou utilizando nos dois exemplos o Docker Compose mesmo, com as imagens padrões que a gente encontra lá no Docker Hub. Então, estou pegando a última imagem aqui do WordPress e uma imagem aqui do MySQL para banco de dados. Você vai ver que é um arquivo bem simples, né? Não vamos entrar nesses detalhes também. Tem aqui as configurações de exposição de porta, de volumes que a gente vai utilizar, então está sendo criado também 2 volumes aqui, praticamente nada está sendo exposto, eu vou só realmente acessar diretamente aqui a porta 80 no nosso WordPress, e aqui a gente tem a configuração do Docker. Seguindo, a gente tem a configuração do devcontainer.json. Aqui é uma das partes mais importantes, na verdade é a principal parte aqui desse vídeo, que é de fato falar sobre o Dev Container, e o que a gente tem aqui
Olhando para o Dev Container, falando principalmente aqui do ambiente no VS Code. Aqui você configura várias questões de estrutura, de como você vai trabalhar até com o seu editor de código. Então, extensões que você quer pré-configurar, configurações que você já quer deixar definidas ali no ambiente. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o validador do PHP, o executable path aqui do PHP também, dos binários do PHP. Então, aqui está uma configuração, igual eu falei, bem básica, mas praticamente a gente tem nome, o arquivo de compose que ele vai utilizar para subir o nosso dev container, qual o serviço principal que ele está olhando, e no caso aqui é o services aqui do WordPress, e algumas customizações. Você vê que eu nem coloquei nenhuma extensão aqui, a gente pode até já configurar, eu vou configurar uma extensão aqui, vamos pegar como exemplo aqui, ó, vamos entrar em extensões, vamos pegar aqui a extensão do que? PHP, vamos caçar aqui uma extensão para PHP, e a gente tem o PHP, aqui ó, Extension Pack, que vem aqui, vem o Xdebug e vem o IntelliSense. Vamos pegar essa extensão aqui, ó, o identificador dessa extensão, beleza? E eu vou colocar aqui também no nosso arquivo aqui, dev container. Colocar só essa extensão aqui, só para a gente ter uma visão de como que isso vai funcionar. Aqui eu estou conectando inicialmente como usuário root mesmo, até para facilitar toda a configuração e a gente conseguir ver isso na prática. Beleza. Aqui eu poderia pegar e pedir já para executar, clicar em F1 aqui, ó, dev container, reopen. Como eu tenho dois arquivos de configuração aqui, dois devcontainer.json, ele já identifica qual deles que eu quero executar e eu poderia começar executando aqui já o dev container desse arquivo básico aqui. Mas primeiro vamos separar algumas coisas aqui. Nós estamos falando de fato de um ambiente que vai executar completamente no Docker. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou rodar os serviços do Docker, ele vai criar aqui nossa network default, nossos volumes que foram identificados aqui na imagem, e a gente tem também aqui os nossos containers aqui para o WordPress. Então, se eu acessar meu Docker, já está tudo isso rodando, posso acessar a porta 8080, ó, a gente já tem aqui a instalação do WordPress. Vou avançar aqui com a instalação, só para a gente ter alguma coisa já funcionando. E perfeito, ó, tá aqui nosso WordPress rodando aqui em localhost, tudo funcionando perfeitinho dentro da nossa instância do Docker. Beleza, vamos fechar o WordPress e vamos fazer o seguinte, vamos interromper aqui esse ambiente aqui, esses containers do Docker que estão rodando. E agora sim, eu vou voltar lá no meu VS Code, a gente já viu que a parte do Docker está funcionando. É importante que antes de você configurar o devcontainer.json, você já tenha a sua estrutura, né, de serviços do Docker. Aqui, igual eu falei, uma estrutura bem simples, mas isso aqui pode evoluir e bastante em ambientes onde você precisa de outros serviços. De um capturador de e-mail, por exemplo, como Mailhog, Mailpitch, talvez um Redis para fazer cache do banco de dados, entre outros, né? Mas beleza, vamos avançar aqui. Vou ir no Dev Container e agora eu vou pedir para executar, reabrir aqui o nosso projeto dentro do Dev Container e vou usar a minha versão básica. Primeira coisa que vai acontecer, o VS Code vai reabrir. Você está vendo aqui que ele está conectando com o Dev Container, a gente pode até ver o log aqui, está instalando o servidor, etc. E agora você vê que ele já abriu aqui na pasta onde estão os arquivos do WordPress. Isso porque na nossa configuração do Dev Container, o nosso Workspace Folder era exatamente aqui no var, www.data, html aqui, beleza. Vamos dar uma verificada na nossa versão do PHP, está na versão 8.2, a imagem padrão do WordPress está trazendo essa versão do PHP, e aqui a gente já tem acesso e pode começar a trabalhar. Como eu falei, eu não vou falar sobre permissão, isso daqui é realmente só um ambiente de validação, de teste, para você verificar que a gente tem aqui, vamos acessar plugins aqui, vamos abrir novamente o WordPress, rodando na porta 8080, deixa eu abrir aqui, ele está aqui no, vamos colocar localhost, né? Ele endereçou para 0.0.0, beleza. Então, vou entrar aqui de novo, no exemplo do WordPress, vamos entrar aqui em plugins, vamos instalar um plugin aqui só para a gente colocar isso um pouco em prática aqui. Beleza, vamos instalar qualquer plugin aqui, é só para instalar alguma coisa mesmo. Beleza, está instalando. Se a gente voltar aqui no nosso dev, você vai ver
que o plugin que a gente já está instalando, ó, já apareceu aqui todos os arquivos do plugin, a gente já tem acesso a todos os detalhes aqui, pode abrir esses arquivos, enfim, já está tudo funcionando. Então, é sobre isso esse vídeo aqui principalmente, sobre você ter esse ambiente de desenvolvimento fechado, de fato, dentro de um container e, a partir dessas configurações, também compartilhar com o seu time, né? Ou compartilhar com você mesmo, caso você utilize mais de uma máquina como ambiente de desenvolvimento, configurações específicas. Porque aqui, ó, a gente vai ver o quê? Que o Dev Container já instalou para a gente as configurações, as extensões, né, do PHP Debug, o Extension Pack, o IntelliSense aqui, que foi exatamente o que a gente pediu para deixar já pré-instalado, então a gente já tem essas configurações. Se a gente abrir o nosso settings aqui, o settings JSON, você vai ver que a gente tem configurações aqui, ó, no remote, configurações do PHP. Vamos acessar aqui, PHP, ó, as configurações que a gente deixou pré-configurada no nosso arquivo de JSON. Então, aqui está tudo pronto e você já tem acesso para sair trabalhando com o seu projeto. Independente se isso é um WordPress, se é um projeto com Laravel, se é um projeto, sei lá, um projeto com React, independente do tipo de projeto, linguagem, o que você trabalha, aqui o principal aqui, o objetivo é falar sobre a possibilidade de utilizar o Dev Container. Beleza, eu acho que a gente já tem uma visão geral aqui, já deu para falar bastante sobre isso, mas uma coisa bem bacana que a gente pode avançar um pouco mais, e agora eu vou simplesmente reabrir aqui, deixa eu abrir aqui de volta, na verdade, na minha pasta local lá no WSL. Sair do meu Dev Container, deixa eu interromper de novo esses serviços aqui, que a gente não quer eles executando agora. E agora eu vou fazer uma visão geral onde nós vamos executar isso aqui dentro de um CodeSpaces no GitHub. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui, já diretamente aqui no CodeSpaces. Se você também nunca utilizou CodeSpaces, é aquele serviço do GitHub onde você pode criar o seu ambiente de forma 100% externa, né, numa máquina lá no GitHub, vamos dizer assim. E para você que utiliza GitHub gratuito, o CodeSpaces ele tem esse acesso aqui de 15 GB por mês de armazenamento e 120 horas de núcleo por mês, né? Então, se você montar uma máquina aqui, o padrão aqui de 2 núcleos, você consegue ter 60 horas de máquina gratuita dentro do GitHub, tá? Você pode consultar lá também nas suas configurações, em settings lá, você vai ter a parte de cobrança e conseguir ver que você tem acesso gratuito a esse recurso. Aqui no CodeSpaces, você pode simplesmente abrir o seu repositório, porque a gente vai utilizar a partir de um repositório, e pedir para criar uma máquina. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu estou utilizando múltiplos ambientes de desenvolvimento. Tem na documentação também. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Foi praticamente o exemplo que eu fiz aqui. Então, você pode utilizar vários Dev Containers aqui. Só que o jeito mais fácil de gerenciar quando você tem vários ambientes, isso serve, por exemplo, você pode ter uma configuração para o ambiente de desenvolvimento, você pode ter uma configuração para o ambiente de testes, né? Então, você pode ter dentro do seu projeto vários tipos de configuração. No geral, vamos dizer que a maioria das vezes você vai ter um repositório com uma configuração específica. Aí, se você tiver apenas uma configuração, pode rodar diretamente aqui, pedir para criar um novo CodeSpaces baseado na sua configuração, que já vai funcionar bem legal. Aqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer a configuração utilizando a linha de comando, né, a CLI do GitHub. Então eu já deixei pronto aqui o comando também. Nós vamos utilizar aqui, ó, o comando gh CodeSpaces create. Estou passando qual repositório que nós vamos utilizar, né? E aqui eu estou passando qual que é o Dev Container Path que eu vou estar utilizando. E nesse exemplo eu vou utilizar esse aqui, ó, o env basic aqui, Dev Container JSON, que é exatamente esse arquivo que nós estamos vendo. Então, vou executar esse comando. Vai fazer o fetch do repositório, vai perguntar qual máquina que eu quero criar aqui, então vou criar a máquina de 2 cores para consumir menos do nosso CodeSpaces, né? Beleza, ó, terminou de executar, a gente já tem aqui. Se a gente voltar lá no nosso GitHub, eu vou abrir diretamente aqui, ó, o CodeSpaces. Vamos lá. Tá aqui a nossa máquina que acabou de ser provisionada aqui, tá até
terminando de verificar o espaço em disco, mas a gente já pode abrir essa máquina. E aqui nós vamos fazer dois exemplos. Primeiro eu vou abrir ela no browser mesmo, que vai abrir diretamente no endereço aqui do CodeSpace, diretamente na máquina, e a gente vai ter aqui o nosso VS Code, né, o editor web aqui com o VS Code executando tudo 100% no browser. Então, imagine da seguinte forma, você pode estar numa máquina qualquer computador, sei lá, da sua namorada, o computador do seu irmãozinho, e aí você vai acessar a sua conta do GitHub e vai ter acesso ao seu ambiente de desenvolvimento, né? Então a gente está vendo aqui o WordPress, naquela mesma configuração que a gente estava utilizando, só que nesse caso, esse nosso ambiente aqui, na verdade, ele não tem ainda base de dados, nada, porque esse CodeSpaces acabou de ser criado com as configurações do nosso container, então ele subiu aqui para a gente essa imagem do WordPress e subiu também uma instância do MySQL, mas nossa base de dados nem existe ainda, nem foi configurado. Tanto que a gente tentar acessar, você vai ver que a gente teria que configurar o WordPress novamente, né? Aqui eu fiz o exemplo abrindo o CodeSpaces diretamente na web, mas você pode abrir o CodeSpaces diretamente no seu VS Code. Então é exatamente o exemplo que eu vou seguir aqui. Vou pedir para ele abrir com o VS Code, ele vai abrir aqui o nosso aplicativo da área de trabalho mesmo. Beleza, deixa ele carregar, fechar esse de trás aqui. Beleza, ó. Beleza, tá só perguntando se eu habilito aqui a possibilidade de abrir o CodeSpaces. Tem que ter instalação da extensão do CodeSpaces já no seu VS Code, mas aqui ele vai estar carregando. Vamos deixar ele terminar de carregar. Está abrindo o nosso remoto. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem mais fácil de visualizar. Deixar ele trabalhar um pouquinho aqui, que ele está fazendo o trabalho, tudo, beleza. Então, beleza, ó, carregou tudo aqui. Então, você pode ver que a gente está executando esse ambiente lá no CodeSpaces, não está executando na nossa máquina, não está executando no nosso Docker, né? Nosso Docker aqui está sem execução nenhuma de ambiente. E a partir disso, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar as portas aqui, vou encaminhar uma porta, vou encaminhar a porta 80. Então, ó, agora essa porta 80 aqui, de forma privada, ela está executando diretamente no nosso endereço localhost. Então, da mesma forma, eu consigo aqui, ó, vou abrir o meu browser aqui, deixa ele executar. Ó, novamente, a gente começou aquele processo de instalação do WordPress, porque como eu te expliquei, aqui a gente não tem nenhuma base de dados configurada, acabou de subir o nosso ambiente, né? Vamos subir aqui de novo, ó. Admin, beleza. Vamos confirmar a senha fraca, teste.code, beleza. E vamos pedir para fazer a instalação do WordPress. Vamos acessar, você viu que foi até bem rápido aqui, então o ambiente do CodeSpace está voando lá, né? E vamos acessar. Então, beleza, ó, vou abrir aqui configurações, vamos em ferramentas, diagnóstico, informação do nosso servidor. Olha só onde que está executando o nosso servidor. Está executando lá no Azure da Microsoft. De fato, todo esse ambiente aqui, ele está executando diretamente no CodeSpaces. Então, como eu te falei, você não precisa nem ter o seu ambiente rodando local. Você pode utilizar o CodeSpaces, claro. Se você utilizar isso com frequência, você vai ter os custos ali de contratação, de fato, do CodeSpaces, mas isso era para mostrar que exatamente isso, não importa se o meu ambiente está rodando aqui no localhost dentro do meu Docker, no Windows, não importa se o meu ambiente está rodando dentro do meu Docker no Linux, não importa se o meu ambiente está rodando lá no CodeSpaces do GitHub, né? A gente tem o mesmo ambiente, a mesma estrutura, as mesmas configurações de extensões, por exemplo. Então, lá no meu repositório remoto não tinha as extensões configuradas, beleza. Vamos ignorar essa parte, né? Mas se tivesse as configurações de extensão lá no repositório, ele teria as mesmas extensões que a gente configurou e tudo funcionando perfeitamente. Então vamos voltar aqui no terminal, vamos dar um PHP version aqui. E beleza, ó, tá lá o PHP, aquela mesma versão que a gente viu que veio da imagem do WordPress, mas tudo funcionando 100%. Então, entra exatamente naquilo que eu falei. Vamos encerrar
esse WordPress aqui. Deixa eu abrir de novo o nosso VS Code, localmente mesmo. Deixa eu parar essa máquina lá no CodeSpace também, para ele não ficar consumindo horas desnecessárias. Beleza, e aqui vou dar aquele outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que eu tenho 2 ambientes, né? Então tem um ambiente aqui com o Docker Compose que já está utilizando, no caso aqui, o Nginx aqui e o PHP FPM, aqui a versão 8.4. Então aqui eu já tenho um outro ambiente com o WordPress rodando uma versão específica do PHP, a 8.4. Aqui eu tenho o Nginx já também, tem uma configuração básica aqui do Nginx, mas o importante é que a gente pode exatamente pedir para abrir aqui o nosso Dev Container, escolher qual a imagem que eu vou executar e aquilo, igual eu falei sobre múltiplas imagens aqui, a gente poderia ter uma imagem só para teste, uma imagem de fato para executar nosso ambiente de desenvolvimento, mas aqui eu vou executar uma nova imagem com Nginx. E, novamente, em tese vai acontecer tudo magicamente aqui, né? Então, ele vai subir aqui, ó, nosso novo ambiente para o WordPress com o Nginx, subir aqui os volumes também, então já configurou tudo, já conectou no meu espaço de trabalho e já expôs uma porta aqui. Na verdade ele está expondo a porta 9000, nem precisava, mas vamos expor a porta 80 aqui também. Deixar ele abrir no nosso localhost. E tá lá, ó. Agora eu tenho novamente um ambiente com WordPress, só que nesse caso executando com Nginx e com PHP na versão, vamos pegar aqui, PHP na versão 8.4. Então a gente tem aqui o PHP rodando na versão 8.4. Então é sobre isso esse vídeo, é te dar uma visão geral. Isso não é um tutorial, né? Não é um passo a passo, mas eu vou deixar aí disponível para vocês também lá o repositório que eu deixei com esses códigos de exemplo aqui. Isso aqui não reflete ainda um ambiente de desenvolvimento real, não dá para você pegar isso aqui e sair trabalhando com WordPress, por exemplo. Era simplesmente para a gente ter essa visão de como configurar um Dev Container. Então é isso daí, pessoal. O vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e já sabe, né? Tá procurando mais vídeos como esse? Já dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e até a próxima.